Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar aqui, portanto, início à nossa videoaula. Nós estamos tratando aqui sobre licitações e contratos administrativos, o exame, portanto, da Lei 14.133, de 1º de abril de 2021. Aqui será abordado não somente a parte do direito material, relacionado ao direito administrativo, mas também em volta do direito penal. Tá? Então, vamos trabalhar essas duas linguagens que a Lei 14.133 de 2021 ela direciona para nós. Foi iniciado aqui com o nosso aluno um início de temática discutindo a lei. Então, gradativamente nós vamos fazer aqui uma montagem, né, das informações nas exposições aqui, e aí o aluno gradativamente vai pegando, vai anotando, vai fazendo suas expansões de conhecimentos. Bom, o primeiro ponto que a gente tem que examinar indiscutivelmente é o assento constitucional que envolve a lei de licitações e contratos administrativos. O assento constitucional que envolve a lei de licitações e contratos administrativos é dada no artigo 22, caput, inciso 27 da Constituição. Só ajeitar aqui, e inciso 27 da Constituição. Mais especificamente no seu inciso 27. Por quê? Porque o 22 trata da competência privativa da União em legislar. Essa competência privativa dada, no caso à União, portanto ao Congresso Nacional, determina de antemão que somente a União poderá editar uma série de normas ali rotuladas. Então, ali é um rol taxativo em que a União somente poderá legislar, não havendo, portanto, modalidades como concorrência nessas atribuições. O 24 da Constituição trata da concorrência, por exemplo. Aqui não. Aqui somente a União o fará. E aí, nesse sentido pontual, aqui já discutindo aqui com o nosso aluno, nós identificamos aqui, portanto, que há um rol, né, extensivo, né, um rol amplo de 30 disposições em que há essas atribuições. Mas é importante destacar que a edição de normas gerais também se encontra no artigo 22, inciso 21 da Constituição, ok? Que trata sobre os seguintes termos, abre aspas, normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. Então, essa parte aqui do 22 também trata pontualmente de normas gerais. Então, não é somente o do 21. Lembrando que o artigo 22, 27, inciso 27, esse dispositivo especial sofreu, né, alteração com o advento da reforma administrativa dada pela Emenda Constitucional 19 de 98. Portanto, o texto originário da Constituição foi alterado por via de uma emenda constitucional. Emenda constitucional, portanto, poder constituinte derivado reformador. Ótimo. Agora, o que ocorre além dessas informações? Além dessas informações, nós temos aqui o parágrafo único do artigo 22, que é muito claro. Diz o seguinte: lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo. Então, a regra constitucional seria qual? Seria que somente uma lei complementar federal poderia, repito, prestem atenção, poderia autorizar especificamente uma edição pelos estados de normatividade paralela ao modelo trazido pela Constituição por meio de norma geral. Então, essa normatividade paralela ou em adaptação, ela só poderia surgir se tivesse o advento de uma lei complementar. Contudo, todavia, entretanto, é importante destacarmos que na revogada Lei 8666 de 93, na já revogada Lei 8666 de 93, vou só tirar aqui essas, não tem mais, na já revogada Lei 8666 de 93,
nós temos aqui um dispositivo curioso, tá? Se não inusitado. Vou fazer aqui um paralelo aqui das informações e a gente vai tratar desse dispositivo, que é o artigo 118 da Lei 8666 de 1993, que já se encontra-se revogado, tá? Já se encontra-se revogado. Esse dispositivo, pessoal, ele traz a seguinte informação. Olha só. Os estados, o Distrito Federal e os municípios e as entidades da administração direta deverão adaptar suas normas sobre licitações e contratos ao disposto desta lei. Deverão adaptar. Então aqui você tem praticamente uma autorização, certo? Uma autorização normativa que os estados possam editar ou possam, portanto, nesse sentido, criar de forma superveniente leis que andem em paralelo com a Lei 8666 de 93. Em outras palavras, acaba que há uma carta de autorização legal para que, evidentemente, né, com base nesse dispositivo aqui, venha a suplantar, né, venha de certa maneira a mitigar o alcance dado pela Constituição. Então, você tem aí uma disposição legal que, lamentavelmente, trazia essa abertura semântica. E não é à toa que no Maranhão nós tivemos um caso emblemático. À época, um dos autores, né, responsáveis pela edição dessa lei foi Jacobi Fernandes, que foi a edição do Código de Licitações do Estado do Maranhão. Tá? Eu vou pegar aqui, vou apresentar para vocês. Nós tivemos aqui o Código de Licitações do Estado do Maranhão. Tá? Eu vou pegar pelo esse Labs Web, tá? Um site confiável. E aqui nós temos, ó, o governo do Estado do Maranhão faça saber a todos os seus habitantes pela que a Assembleia Legislativa do Estado decretou e eu sanciono a seguinte lei. Veja que é uma normatividade que instituiu o quê? O Código de Licitações do Estado do Maranhão. Bom, parece estranho, né? Mas a Lei 8666 de 93, ela permitia, de certa maneira, sobre uma linha interpretativa, a possibilidade de edição de normas que viesse a adaptar com a realidade que envolve especificamente as licitações e contratações dos estados. Então, o que isso gerou, de certa maneira, ao nível mais amplo? Gerou, né, não só no Maranhão, mas que teve casos também na Bahia e em outros entes federativos, não é um caso isolado, particular, salvo engano também em Minas Gerais, mas houve casos também dessa mesma possibilidade de normatividade do Código de Licitações e outros entes federativos. Então, a 8666/93, nesse ponto, ela foi falha, porque ela trouxe uma permissão, portanto, esses entes federativos não estavam fazendo nada além do que a 8666 estava trazendo, dentro de uma linha interpretativa. Por sinal, o Tribunal de Contas da União, por parte de alguns ministros, entendiam que seria possível tal expressão, tal vocação de abertura semântica. Então, essa construção aqui, ela é problemática, posto que vão criar ilhas, né, de normatividades, na medida em que pode acontecer certas aberturas exageradas, né? Pode haver que o legislador estadual, ele possa, por meio de sua visão de interesse público e visão de leitura constitucional, ele possa criar situações de zonas incompatíveis com a lei regente à época, que era a própria 8666 de 93. Então, para solucionar essa questão, vence a vocação de centralidade dada pela Lei 14.133. Então, lá na 14.133, nós temos o artigo 187, que nos diz a seguinte informação: os estados e o Distrito Federal
os municípios poderão aplicar os regulamentos editados pela União para a execução desta lei. Não existe mais a história de criar normas adaptando-se com a normatividade federal. Nenhum ente federativo tem, portanto, a autorização legal de criar um novo código, né, um código específico de normas para a sua unidade federativa. Tá? Não tem essa autorização constitucional mais. Aliás, legal mais. Por quê? Porque a própria lei, presta atenção, a própria lei 1433 de 2021, que é que rege de fato hoje todos os procedimentos licitatórios, não mais permite essa abertura semântica, não mais autoriza essa possibilidade de abertura semântica. Então, qual é o resultado da missa? Qual é a conclusão aqui da missa? A conclusão é única. O modelo de licitações do Brasil, ele tem uma vocação centralizadora. Então, repito, isso pode cair na tua prova. A vocação normativa trazida, trabalhada, em vigor na 8666 de 93 abria um espaço semântico, dava um espaço de interpretação no quesito de adaptar, autorizando que os estados venham editar suas leis, adaptando-se com as normas da 8666. E uma linha interpretativa tinha duas correntes fortes ali. Uma corrente adaptativa era no seguinte teor, que essa ideia de adaptação poderia, portanto, adaptar atendendo os interesses públicos regionais ou até locais. Então, eu poderia ter um código de licitações municipal, certo? Eu poderia ter, se você parar para essa lei. Então, imaginemos várias ilhas normativas, Bahia, Minas, Maranhão, várias ilhas normativas com seus respectivos códigos ou leis que não se chamavam códigos, mas que traziam um espírito normativo de um código. Então isso praticamente iria desproporcionar toda uma construção, todo um resultado lógico de ter uma norma geral. Então não se fala assim deverão adaptar, mas poderão aplicar. Esse poderão aplicar é numa ordem que descendente. Então, a 118 da Lei 8666, ele fala numa ordem descendente. Uma adaptação, ou seja, a lei superveniente se adaptaria-se a uma lei, uma lei que estava acima dela. Então, haveria, portanto, um processo que partiria da base para o topo, portanto, descendente. Ascendente, perdão. E no modelo do artigo 187 da 1433, ele é completamente diferente, tá? Porque nesse modelo que é descendente, ele vem de cima para baixo, diz categoricamente, é vocês que vão trabalhar, se for o caso, criar normas regulamentadoras. E regulamentos não são leis, regulamentos são normas infralegais, como portarias, resoluções, nós temos também instruções normativas, tá ok? Então, é nesse sentido, é nesse contexto que envolve aqui a discussão da aula, tá? Nesse primeiro momento. Então, houve um importante passo, né, por parte da normatividade em superar essas balizas anteriores que criavam, na verdade, ilhas de normatividade, ou se não, permitia uma interpretação nesse sentido. O Brasil todo foi assim? Não, pessoal. Houve casos pontuais, certo? Mas que chamaram a atenção do Congresso Nacional e de muitos doutrinadores acerca. Tá? Nós não vivíamos num ambiente de ilhas. Para adiantar aqui logo, eu sou pregoeiro, tá? Mas me dedico mais à advocacia, tá? Por hobby, por vocação. E nesse contexto pontual, a época em que eu participava mais dentro de um órgão específico, participei de comissão de licitações na UEMA, participei de auditorias pela universidade, participei também de outras
circunstâncias operacionais, de fato, o modelo de licitações sempre foi a 8666 de 93, não tinha outro modelo. Mas é importante assinalar que isso já trouxe um alerta para o Congresso Nacional quando se pensou em editar uma norma geral. Tá? Foi um alerta ágil, que vamos evitar que haja esse ambiente de normatividade. Então, hoje, já se fala-se em algumas normas, inclusive algumas delas são até anteriores a 14.133 de 2021, que são muito importantes para o ecossistema normativo da Lei de Licitações e Contratos em vigor, que é a Lei 14.133 de 2021. E quais seriam, professor, essas normas? Eu não vou aqui rotular todas, tá? Que seria um trabalho contraproducente, mas eu vou colocar aqui algumas, tá? Separei aqui já algumas, tá? Nós temos a Instrução Normativa SEGES do Ministério da Economia, né? De 67 de 2021. Nós temos aqui a portaria, certo? Nós temos aqui a portaria SEGES ME número 678 de 2021. Temos uma normatividade anterior que ainda é utilizada ainda, que é a resolução TCU 287 de 2017. Enfim, temos várias outras normatividades jurídicas. Se a gente for pegar aqui um a um, é um rol muito extenso de normas que nos interessa. Mesma coisa sucede também com decretos, tá? Então, eu tenho decretos que trabalham a normatividade específica no que tange a certos métiers, a certas disposições de leis, né, de normatividades federais. Agora, tomemos cuidado que nem todo decreto ele pode ser substituível, tá? Então, isso a gente vai ver isso ao longo do curso para evitar certas incoerências. Muito menos uma lei poderá ser substituída por meio de uma portaria ou de uma circular. Tudo bem até aqui, meu querido? Good. Então tá. Então, feito essas anotações iniciais, então voltemos aqui a esse quadro aqui que reflete o sentido de norma geral. Então, norma geral aqui no Brasil em licitações e contratos ela é trabalhada, ela é apresentada, né, para licitações em gerais pela Lei 14.133, certo? Pela Lei 14.133 de 2021. Então, esse aqui é o primeiro grupo de normas gerais, certo? Então, a lei número 14.133 de 1º de abril de 2021, ela nos apresenta aqui o primeiro conjunto de normas gerais. Então, essa aqui que a gente vai examinar no momento. Então, isso decorre de quê? De uma autorização constitucional. Ela fala aqui, ó, normas gerais de licitação e contratação em todas as modalidades. Então, quando fala de todas as modalidades, está falando de procedimentos licitatórios. Procedimentos licitatórios. Todas as modalidades está se referindo a procedimentos licitatórios para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, DF e municípios, obedecido o disposto no artigo 37, inciso 21. Então, aqui nós temos, José, o primeiro grupo de normas gerais. Então, aqui nós temos o primeiro grupo de normas gerais, tá? Então, vamos colocar aqui, vou colocar bem aqui assim, processo de contratação em toda modalidade, vou botar bem aqui, fica melhor, fica mais razoável. Então, aqui nós temos o primeiro grupo de normas gerais, certo? Aqui nós temos o primeiro grupo. E o segundo grupo, tá bem aqui, ó. E para as empresas públicas e sociedade de economia mistas, que é um outro grupo, nos termos do artigo 173, parágrafo 1º e 3º. Esse aqui nós vamos ver daqui a pouco, tá?
esse grupo aqui de normas gerais para isso. Porque nós temos a Lei 13.303 de 2006, tá? E aí tem uma questão da polêmica da lei ao procedimento simplificado da Petrobras. Enfim, a gente vai analisar com mais cautela em momento adequado. Então aqui eu tenho uma e aqui eu tenho outra. Portanto, quanto às normas gerais, nós estamos aqui nos referindo no inciso 27 a duas. Então eu tenho aqui, só colocar aqui para ti logo, para tu ter uma visão. Nós temos aqui a lei da Petrobras, que é a 13.303 de 2016, 13.303 de 30 de junho de 2016. Deixa eu colocar aqui logo, um pouco mais rápido, porque ele está digitando. Então nós temos aqui o primeiro grupo. Esse aqui atende ao artigo 37, inciso 21 da Constituição, correto? Que é o primeiro grupo. E nós temos aqui esse normativo aqui, essa normatividade aqui, certo? Que atende ao artigo 173, parágrafo 1º, inciso 3º da Constituição, ok? Então nós temos aqui dois grandes grupos de normas gerais. Só ajeitar aqui para ficar de uma forma legal de ser lido. Okay. Muito bem. E qual é a fonte de todas essas informações? A fonte de todas essas informações é indiscutivelmente o artigo 22, inciso 21 da Constituição. Aliás, 27. Tranquilo? Bom, vamos aqui seguir mais com informações. Então, o que ocorre? Nós temos, portanto, dois grupos de normas gerais que vêm a tratar sobre licitações e contratos no Brasil. Uma delas é a Lei 14.133 de 2021 e a outra é a Lei 13.303 de 2016. Então, esses são dois grandes núcleos de normas gerais no Brasil, tá? São os dois grandes núcleos de normas gerais no Brasil. Bom, feito tais explicações, tais explanações, vou fazer só aqui uma chave para ficar bacana, bonito para você estudar. Vou fazer aqui uma coisa bacana. E aqui eu vou fazer uma seta que quando for estudar fica bem legal. Muito bem. Bom, agora vamos analisar especificamente a questão que vai envolver o inciso 21 do artigo 37, para depois a gente discutir outros temas correlatos e de pertinência discutível. Bom, primeira coisa que a gente tem que examinar no dispositivo do 21, né, é a ideia que ele transmite acerca de contratação direta e a ideia que ele transmite acerca de contratação indireta, tá? A ideia que ele transmite acerca de contratação direta e a ideia que ele transmite acerca de contratação indireta, tudo bem? Então vamos aqui partir agora para uma próxima leitura, que é o do artigo 37, inciso 21 da Constituição. Bom, lá no artigo 37, nós vamos ter, né, as disposições que tratam sobre a administração pública no Brasil. E aí, o dispositivo, como você pode ver, sofreu alterações por meio do Poder Constituinte Derivado Reformador. Inserido-se, portanto, uma nova redação com o advento da Emenda Constitucional número 19 de 98. Essa Emenda Constitucional trouxe diversas alterações e, por sinal, se você comparar a disposição do 37 originário para o 37 atual, você verifica uma inserção aqui, né, um alongamento de disposições que não só se deveram pela Emenda Constitucional 19,
de 98, mais outras inserções, como a Emenda Constitucional 48 de 2003 e, especificamente aqui também, a Emenda Constitucional número 109 de 2020. Então, houve várias inserções e aumento do dispositivo. De modo que, hoje, o direito administrativo ele é completamente constitucionalizado em suas várias disposições. Então, ler direito administrativo hoje no Brasil é você estudar indiscutivelmente o direito constitucional. Bom, dentro dessa seara, o caput do artigo 37 decorreu-se uma alteração normativa com a inserção do princípio da eficiência. Então, se você comparar aqui, fazer um comparativo das redações anteriores e a redação em vigor, né, a redação do texto originário decorrente do poder constituinte originário e a redação agora em vigor em razão do poder constituinte derivado reformador, que é o poder daqui gera as emendas constitucionais, teve a inserção da eficiência. Mas as informações não param por aqui. Seguindo a leitura, ainda no texto originário da Constituição, você vai verificar pontualmente o inciso 21. Esse dispositivo ele não sofreu alterações constitucionais. Então, desde o que veio do texto originário até agora, é o mesmo dispositivo. E ele começa com uma informação curiosa. Ele fala assim: ressalvados os casos especificados na legislação. Quando ele fala essa expressão aqui, ressalvados os casos especificados na legislação, ele está falando de contratação direta. Mas eu vou explicar isso com detalhes. Então, vamos pegar essa informação aqui e vamos jogar lá no nosso material, fazer aqui uma excelente apresentação. Só duplicar isso aqui que me interessa mais e vamos lá. Vou lá. Muito bem. Então, aqui no 37, inciso 21, deixa eu só colocar aqui, não vou colocar dessa vez o caput, inciso 21 da Constituição, nós temos aqui categoricamente, certo, uma das informações mais importantes acerca de licitações e contratos. Por quê? Porque esse dispositivo ele vai tratar, né, ele vai tratar de todas as licitações e contratos que vão abarcar a administração pública direta, ou seja, o Cefaz, a Ceplan, né, a Receita Federal, órgãos que compõem a administração pública direta federal, regional, municipal ou distrital, e também as autarquias e também as fundações, tá? Fundações públicas, que nada mais são que autarquias fundacionais. Então, esse dispositivo ele tem um destino muito claro das suas disposições, né? Ela compreende, né? Envolve licitações e contratos no âmbito da administração direta, autarquias e fundações. Tá? Então, aqui é um dispositivo importante. Vamos fazer aqui uma anotação aqui, fazer aqui uma seta para a gente ficar bem claro essa informação. Ok. Então, esse dispositivo ele se refere para essa latitude de entidades. Veja, da administração pública direta, certo? E das autarquias e das fundações. Pode perceber que não está aqui incluindo as empresas estatais. Então, essa lei, né, essa lei, ela não vai compreender as empresas estatais. Aonde está essa informação? Está aqui. Essa informação está aqui. Então, a disposição aqui contida, ela vai somente abarcar a lei 14.133, excluindo, de fato, né, as empresas estatais. Isso lá no 22, inciso 27. Então, aqui vai ser a lei número 14.133, de 1º de abril de 2021, tá? 2021.
Ok? Beleza? Vamos seguir. Então, ressalvados os casos previstos na legislação, quando aqui está fazendo essas referências, José, aqui está se fazendo referências ao quê? A chamada contratação direta. Quando fala ressalvados os casos previstos na legislação, está se referindo à contratação direta. Aqui está se referindo à contratação direta. A contratação direta. Em outras palavras, sem licitação. Aliás, contratação sem licitação pública. Não significa dizer que é um ambiente sem processo, tá? Não é porque não tem licitação, porque não tem o processo. Pelo amor de Deus, que tem processo, né? Só não tem licitação. Tá? Tem processo, mas não tem licitação. Que licitação, professor? Qual é a regência da licitação? A da 14.133, de 1º de abril de 2021. Ok? Então, tem contratação? Sim. Mas não tem contratação por intermédio de licitação. E aqui, indiscutivelmente, é a nossa amiga, uma lei muito bem construída, muito bem explorada, que é a 14.133. Muito bem. As obras, serviços, compras e alienações serão contratadas mediante processo de licitação pública. Aqui, quando fala de mediante processo de licitação pública, a gente tem que ter cuidado, que aqui está falando de um princípio, que é o princípio licitatório. Tá? Ele está falando aqui de um princípio que não pode ser ignorado, que chama-se princípio licitatório. O princípio licitatório, tá? Princípio licitatório, ele determina que a regra seja o quê? A regra é a contratação indireta. A regra é a contratação indireta. A regra vai ser a contratação indireta. A regra vai ser a contratação indireta. Acabou que mudou a seta, né? Então, a regra vai ser a contratação indireta. Vou botar bem aqui. A regra vai ser a contratação indireta. E o que é a contratação indireta? A contratação indireta é aquela contratação que tenha a licitação como elemento preliminar à fase de contratação. Então, na contratação indireta, eu tenho primeiro a licitação para depois ter a contratação. E na contratação direta, eu não tenho licitação, eu só tenho processo. E cuidado que processo é diferente de procedimento, porque procedimento é modalidades. Aqui na Constituição, como nós vimos, ela fala de procedimentos. Vamos voltar aqui rapidinho. Ela fala de procedimentos licitatórios, ou seja, modalidade de licitação. Modalidade de licitação. Então, quando a gente fala de modalidade de licitação, nós estamos falando, portanto, de quê? De como são as formas que o Estado, né, vai desenvolver para licitar. Então, quais são as formas que o Estado empregará esforços para licitar? Nós temos o pregão, nós temos a concorrência, nós temos o leilão, nós temos o concurso, né, o diálogo competitivo, que vão ser, portanto, as modalidades de licitação. Modalidade de licitação, portanto, envolve o quê? Procedimentos. Então, isso está onde, professor? No artigo 28 da Lei de Licitações. Já separei aqui para ti. E aí eu vou jogar aqui para você. Então, vamos lá. Então, essa informação aqui é crucial. Porque nos termos da lei. E a lei ela vai dizer quais são as modalidades de licitação. A lei vai te dizer quais vão ser as modalidades de licitação. Certo? Vamos separar aqui para cá para ficar bem bacana. Ficou massa. Ficou bem legal. E aí, vamos tirar só esse aqui. Beleza. Então, aqui vai ser as modalidades de licitação. Vai ser o pregão, a concorrência, o concurso, o leilão e o diálogo competitivo. Pode perceber que não existe mais no Brasil
a tomada de preço e o convite. Tá? Como eu te falei, eu tenho formação de pregoeiro. Então, assim, nunca participei, mas tomei conhecimento, não uma vez, mas várias vezes, inclusive na qualidade de advogado, defendendo, que muitas vezes o convite, ele, além das facilidades absurdas, sabe aquela coisa da pessoa que te dá vantagens, confia, rapaz, olha, eu vou abrir espaço para ti, e a pessoa abusa. Então acabou que o convite, né, não vamos entrar muito nesse mérito, porque não vai cair na tua prova, mas o convite, ele foi altamente abusado pelo legislador, pelas prefeituras, principalmente as prefeituras de federativos que não vem o caso. Muito bem, então convite está fora, tomada de preço está fora. Houve muita certa crítica com a tomada de preço, alguns autores não queriam que ela só isso, mas a ideia é desburocratizar os processos de licitação. Então, dentro desse sentido de processo de licitação, nós vamos ver, quando formos estudar as questões que envolvem as fases, fase preliminar e fase licitatória propriamente dita, tem uma certa razão isso, mas também eu trarei uma certa crítica. Bom, dentro dessa lógica, talvez o procedimento licitatório que era mais indesejado pela doutrina, inclusive doutrina estrangeira, né, tem estudos do direito chileno, do direito americano, né, também alemães, estudando a licitação no Brasil e criticando mesmo de uma forma bem contundente o convite. Tá? Críticas mesmo pesadas, mesmo severas. E aí isso chegou ao ponto que ficou insuportável. Então, o diálogo competitivo, né? Diálogo competitivo, deixa eu digitar aqui. Pronto, ficou legal. Muito bem. Vamos seguir então, né, a trajetória. Então, ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública, que é o princípio licitatório, que é a regra da contratação indireta, que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento. Aqui nós temos um outro princípio, José. Nós temos aqui o princípio da isonomia, mais especificamente, né? O da ampla competitividade. Então, aqui nós temos o princípio da isonomia, mais especificamente o princípio da ampla competitividade. Então, o princípio aqui em comento, né, o princípio aqui a sendo explorado, ela envolve, portanto, um princípio importante ligado à isonomia, né, que é, no caso, o princípio da ampla competitividade, certo? O princípio da ampla competitividade. Então, o que é o princípio da isonomia? O princípio da isonomia, nós estudamos isso em constitucional, está intimamente ligado ao contexto de que pessoas que se encontram em situações iguais devem ser tratadas de forma igual. E pessoas ou entidades que não personificadas que se encontrem em situações de desigualdade devem ser tratadas da melhor forma isonômica, respeitando as suas desigualdades. Veja, deve ser tratado da melhor maneira isonômica, sempre respeitando suas desigualdades. Então, uma pessoa deficiente, ela não pode subir uma escada, ou ela vai de rampa ou de elevador. Deficiente físico de locomoção, deficiências são vários aspectos. Então, esse é o sentido epistemológico aqui dessas disposições, que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes. Então, aqui eu tenho categoricamente o princípio, certo? O princípio da isonomia, mais especificamente o da ampla competitividade, que é um subprincípio da isonomia, com cláusula que assegure obrigações de pagamento, porque não tem contato de graça, né, cara? E aqui também está ligado ao princípio da transparência, tá? Disse da transparência. E também tem uma outra vocação, que é o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, porque é o edital, junto com os seus anexos que tem um contrato, que vai identificar essas disposições, tá? Mantidas as condições efetivadas na proposta. Então,
o contrato vai ter brechas, vai ter lacunas que vão ser preenchidas conforme as propostas ali apresentadas. O lance que der sucesso na licitação, ele vai compor, portanto, ao objeto de pagamento dos encargos que estarão ali para pagar. O qual somente permitirá a exigência de qualificação técnica, econômica indispensáveis a garantir as obrigações e cumprimentos. Aqui comporta exceções, tá? Que há exceções. E as exceções, por exemplo, nós temos aqui uma exceções que é na Lei Complementar número 123 de 2006, que envolve as microempresas e empresas de pequeno porte. Por quê? Porque esse tratamento aqui, ele pode ser mitigado em favor das microempresas e as empresas de pequeno porte. Tem outras exceções também, vou colocar aqui só como exceções, né? Tem outras exceções, mas eu vou ficar por enquanto nessas aqui, tá ok? Que é a mais famosa e aqui geralmente tem muitas discussões na justiça, né? Mais discussões próprias. Bom, diante desse cenário, eu vou pegar esse aqui que eu achei que está bem legal, vou colocar aqui no nosso grupo da sala VIP, tá? Ixi, a dona está querendo entrar. Dez e 16. Aí, pô, aí tá entrando agora, né? Eu não vi. Ela já desistiu já aqui. Mas também, tá aqui, entrou de novo. Permite. Olá, Adonis, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Bom, outro. Não, sou. Tudo bem, Olá, graças a Deus. tudo bem? Outro que eu vou colocar também, pessoal, aqui pro grupo, esse aqui, que eu acho bastante interessante. Eu acho que traz bem a questão da norma geral. E vamos em frente. Bom, eu vou, como eu falei para José, vou rapidinho encher um copo de água, tá, José? E já volto, ok? Não vou Fazer o demorar mesmo, né? mais que 10 minutos. E assim, vamos com licitação e contratos é um negócio muito enorme. É igual aquela parte de concessão, permissão de serviço público, que, meu Deus, é muita informação. Então eu vou deixar aqui rapidamente, pessoal, no máximo estourando 10 minutinhos e eu já volto. Viu, Adonis? Fica ligado aí, já te coloquei no grupo. Aliás, eu vou colocar vocês dois, porque eu vi 3 pessoas querendo entrar. E aí, pessoal, eu peço desculpas, mas assim, porque eu vou dando aula, mas eu vou colocar o José e o Adonis, tá? Porque realmente adicionar com eu vi 3 pessoas, eu acho que um deles era tu, né, Adonis? Eu tava. Então vamos lá. Pessoal, então tá até daqui a pouco, viu? Ok, professor. Tranquilo.